Hey, lembra de mim? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Hoje eu vou contar uma história pra vocês, uma história incrível. O dia que eu fiquei de frente com uma tartaruga gigante. E essa história aconteceu numa viagem que eu fiz para umas ilhas isoladas no meio do oceano de um país chamado Equador. Bem, essas ilhas são chamadas de Galápagos. Na verdade é um arquipélago. Arquipélago é quando as ilhas têm um conjunto de ilhas que são reunidas como se fosse um grupo de amigos. Essas ilhas de Galápagos são tão isoladas, que todos os seres vivos que estão ali, eles estão muito longe dos outros seres vivos. Então, a biodiversidade, a diversidade de plantas e de animais lá, ela é muito alta, muito diversa. Inclusive, podemos encontrar lá espécies que são endêmicas. Aquelas espécies que surgiram lá e elas não têm capacidade de naturalmente visitar outras regiões. Elas adquiriram características todas diferentes. E um desses animais é justamente as tartarugas gigantes. E uma curiosidade. O nome Galápagos é um termo do espanhol antigo que significa o quê? Isso! Tartaruga! E nesse arquipélago, nas Ilhas de Galápagos, a gente encontrou essa tartaruga gigante. Calma, primeiro para você entender, as tartarugas que a gente vai encontrar, elas são tartarugas terrestres. É como se fosse um jabuti. A tartaruga terrestre, ela tem um casco muito grande, pesado, e ela tem as patas fortes para caminhar na terra. É diferente da tartaruga marinha. A tartaruga marinha tem aqueles braços, aquelas patas já voltados que nem uma nadadeira. A tartaruga terrestre não dá para colocar na água, ela não nada. E vou falar uma coisa, tem tartaruga marinha que é até maior do que essa gigante que a gente viu. Galápagos é considerado um patrimônio natural da humanidade. Então lá a gente tem que respeitar muitas regras. Principalmente regras de proteção para os animais. Uma das regras é a gente manter uma distância sempre superior que 2 metros. Tem gente que desrespeita essa regra. Então se tem gente que tira foto do lado da tartaruga ou de outros animais, ou muito perto, tá fazendo alguma coisa errada. Bem, mas nem preciso dizer, né? Imagina só, você caminhando, fazendo uma trilha, andando por aí e de repente você encontra no meio da mata uma tartaruga gigante. E é bem assim mesmo. Esses animais são enormes, eles podem ter até mais ou menos 300 quilos. E imagina, para ter esse tamanho elas precisam comer bastantão. Elas têm que comer gramíneas, frutas, líquens, até cactos. Imagina a quantidade. E para encontrar comida elas têm que ficar caminhando e caminham bastante. Isso é importante porque elas vão abrindo trilhas no meio da mata e espalhando também algumas sementes dos frutos. Agora olha só, como lá é muito quente, muito quente, a gente encontra as tartarugas passando a maior parte do tempo descansando. E às vezes elas estão descansando também em poças d'água. E eu encontrei até descansando perto de mangueira, quando a gente encontrou perto de casa. Sabe de uma outra coisa que foi incrível de descobrir por lá? É que essas tartarugas podem viver muito. Momento desafio! Quero saber se você consegue imaginar quanto tempo pode viver uma tartaruga. 70 anos, uma idade já avançada para os animais? 100 anos, como algumas vovós que tem aí? Ou 150 anos? Isso! 150 anos! Incrível, né?
Já teve tartaruga que ficou mais velha do que isso. Imagina o tanto de histórias que elas teriam para contar. Mas também imagina como que deve ser a memória das tartarugas. E dá pra ver que elas são velhas, velhas, cheias de rugas, só de olhar na cara delas, não é? Deve ser por isso que elas são conhecidas como animais de longevidade, de paciência, de sabedoria, de resistência. E até uma coisa, de resistência elas conseguem ficar quase 1 ano sem comer. Também, né, vivem uma vida sem estresse, descansam mais do que metade do dia. E também não tem predadores assim que ficam dando muito medo para elas. É uma vida sem estresse. E deve ser até por isso que naquele filme lá, você se lembra? Naquele filme do Kung Fu Panda, o grão-mestre, o mentor do Shifu, ele é uma tartaruga gigante de Galápagos. Você se lembra? Mestre! Meu velho amigo, o panda só cumprirá o destino dele e você o seu quando você se desprender da ilusão de controle. Ilusão? Olhe para essa árvore, Shifu. Eu não posso obrigá-la a dar flores quando me convém, nem obrigá-la a dar frutos antes da hora. Lembrou? Pois é, essa viagem foi incrível, mas vou dizer uma coisa. Eu tenho um vídeo, um registro da maior tartaruga encontrada por lá. E ó, vou falar uma coisa. Ela estava até usando óculos. Não acredita? Olha só! O quê? Você não acredita? Eu tenho registro do nascimento há muito tempo atrás. Como assim? Você não acredita? Não acredita? Você só precisa acreditar. Pois é, a história fica assim. Agora, você tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Gostou? Conhecia esse animal? Diga pra mim, escreva nos comentários e até o próximo vídeo.